começando um canal do zero. Esse processo eu já estava querendo fazer há muito tempo. Mas o ano passado, o ano de 2025, foi um ano bem desafiador para mim, bem difícil, bem complicado. Eu me decepcionei muito, mas ao mesmo tempo eu aprendi, eu cresci. Eu tive um término de uma relação de 12 anos que mexeu muito comigo, com o meu psicológico, com o meu emocional, com o meu financeiro, com tudo. Fui pega de surpresa, fui pega de do nada. Mas isso foi uma construção. Eu comecei a fazer terapia e na terapia eu vi que meu relacionamento ele estava indo para um lugar que estava cômodo e isso estava me incomodando. Então eu comecei a ter argumentos com o meu ex-companheiro, que eram coisas que eu não argumentava, que eu só deixava para lá, que eu só aceitava. E quando a gente começa a fazer terapia, muitas coisas vêm à tona, a gente começa a aprender, a gente começa a entender muitas coisas que às vezes a gente vai deixando para debaixo do tapete. E eu também tive uma amiga que ela me ajudou a despertar muito sobre esse tipo de coisa, sobre relação, sobre vida, sobre o que é ter um companheiro de verdade, sobre o que é ter um parceiro de verdade. Eu comecei a ver que eu não estava tendo. Então eu comecei a cuidar, levei para terapia, isso que minha amiga me falou, e tudo mudou quando eu levei para terapia. E o fim do relacionamento foi no final de 2024, mas foi um relacionamento muito longo, de 12 anos, e eu fiquei meio perdida logo no início do fim da relação, né? Eu comecei a fazer coisas que eu não fazia, que eu não faria e que eu julgava quem fazia. Então, por exemplo, quando alguém termina e vai ficando com outras pessoas, e sai, e vai pra balada, e vai pra noitada, eu acabei fazendo isso. Uh, não digo que foi ruim, eu acho que agora eu entendo que para algumas pessoas isso faz parte do processo. Em outros términos que eu tive, eu não fiz isso. Eu estava mais centrada. Dessa última vez, eu entendi que aquilo era para sempre, que o final daquela relação era para sempre. E é muito difícil quando você fica 12 anos com alguém e isso acaba. Então eu me senti um pouco perdida, mas também ao mesmo tempo eu me senti livre. Eu me senti livre de julgamento, eu me senti livre de uma pessoa que não era uma pessoa bem com ele mesmo e todos os problemas ele descontava muito em mim. Então era como se eu fosse a lixeira daquela pessoa. Ele trabalhava, ficava bem na rua e quando chegava em casa descontava todas as frustrações dele, todas as indignações, toda a infelicidade que ele tinha comigo e para mim. Então eu me senti livre de não ter mais ninguém jogando todo o lixo, toda a infelicidade em cima de mim. Porque se eu fosse essa pessoa, se eu fizesse isso, mas eu não sou essa pessoa, eu não gosto de ser uma pessoa reclamona, pelo contrário, eu sempre tento enxergar a vida de uma forma realista, mas mais positiva, porque eu acho assim, gente, a gente escolhe. A gente tem duas formas de pensar, o bom ou o ruim. E eu acredito que quanto mais a gente foca no ruim, mais coisas ruins acontecem com a gente. E a mesma coisa, coisas boas. Se você foca em coisas boas, mais coisas boas acontecem com você. E eu sempre tive vontade de ter um canal no YouTube, eu sempre tive vontade de investir na internet e eu não tive apoio nesse quesito com o meu ex-parceiro, porque em outras coisas em relação ao estudo, a trabalho, ele nunca foi uma pessoa que me limitou a isso. Ele me limitava a certos tipos de coisas que eu tinha que fazer, que eu tinha que falar. Se eu não concordava com ele em público, eu tinha que ficar quieta. Então, eu acho que por isso que eu fui ficando nesse relacionamento, porque ele me dava coisas ruins, mas ele também me dava coisas boas, sabe? Então, às vezes a gente coloca na balança e fala assim: ah, não, mas isso aqui ele faz porque ele tem as questões dele, e aí a gente vai colocando para debaixo do tapete. Agora eu entendo, eu em outro relacionamento, eu entendo que não é assim. Não é assim. Eu nunca desrespeitei ele,
mas tinha coisas que ele falava que eu não concordava e que eu comecei a apagar, a me apagar, a não falar a minha opinião para que eu não tenha nenhum tipo de problema com ele na relação. Então eu comecei a pisar em ovos, eu comecei a ser outra pessoa, eu parei de cuidar de mim, eu não tinha ânimo para estudar, eu não tinha ânimo para fazer nada porque eu vivia infeliz em um relacionamento que eu estava com uma pessoa que também era infeliz com ele mesmo. Isso mexeu muito comigo. E aí no ano passado, eu acabei saindo, eu acabei bebendo, eu acabei fazendo coisas que eu não fazia. Então foi um ano bem difícil, bem desafiador, tudo mudou. Eu mudei de bairro, eu mudei de status, eu mudei status que eu digo de ser uma pessoa que morava com outra pessoa para ser uma pessoa solteira, só que eu fiquei 12 anos com essa pessoa, então eu nem lembrava mais como era ser solteira. Eu mudei. Ele também me decepcionou muito. E com menos de 2 meses ele já estava morando com outra pessoa. Com uma semana, essa pessoa já estava dormindo na cama que eu e meu pai carregamos. Então, tinha muita coisa que me deixou muito frustrada e que sempre me levava para o mesmo buraco, para aquela sensação de raiva, de me sentir injustiçada. Só que, como eu vou me sentir injustiçada se a injustiça ela acontece quando você comete alguma coisa e você faz essa coisa e aí você se sente injustiçada por uma coisa que você fez, mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Então isso pra mim foi um alívio de pensar dessa maneira. Como é que eu vou me sentir injustiçada de uma coisa que eu não fiz? Então, hoje eu estou fazendo esse canal para eu recomeçar, para eu falar sobre minha vida, falar sobre a minha profissão. Eu sou nutricionista, sou formada em nutrição, atuo na área desde 2022, se eu não me engano. Eu tive filho muito cedo, eu tive filho aos meus 17 anos, eu engravidei aos 16. Tive filho aos 17, hoje o meu filho tem 17 anos. Comecei a trabalhar com 15 anos. E desde onde eu comecei a trabalhar, eu sempre quis mais. E eu sempre aproveitei as oportunidades que eu tive de trabalhar, e aí eu fui escalando, fui trabalhando, fui conhecendo outras pessoas e pedindo oportunidades de emprego, mostrando o meu trabalho. Entrei na faculdade, me formei na faculdade, hoje eu estou na minha área, trabalho na minha área e estou indo cada vez mais atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. E esse canal é também um sonho que eu tinha guardado, que eu tinha esquecido. Muitas coisas eu esqueci, muitos sonhos eu esqueci. E no ano passado eu realizei um deles. Eu sempre tive vontade de ir na Tomorrowland. E eu fui. E por muito tempo eu tinha esquecido tudo que eu queria na minha vida. Porque, como eu falei, eu fui me apagando. E hoje eu não quero mais voltar a ser aquela pessoa. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu sou muito mais. Eu respeito a mim, respeito os meus limites e eu vou atrás dos meus objetivos, independente de eu estar com alguém, independente do meu status ou não. Então, eu, desde o início do ano, eu venho melhorando, eu não tenho saído mais como eu saía, eu estou mais centrada no meu trabalho, nas minhas coisas, na minha vida, eu quero chegar a um objetivo, então esse ano eu coloquei esse objetivo no papel para escrever e eu cada vez mais estou indo atrás deles e um deles é esse. Então eu fiz uma meta de 90 dias. Dentre esses 90 dias eu separei em 4 temas que é trabalho, pessoal, saúde e cadê? Aparência. Então, sobre trabalho, o que eu programei para mim, que eu acho que esse canal é para ajudar outras mulheres. É para ajudar outras mulheres que querem ter a sua própria vida, que querem ter a sua própria empresa, que querem ter o seu próprio objetivo.
para você, se você estiver assistindo isso, independente do momento que você esteja, se você se sinta perdida, se você se sinta sozinha, se você sente que você se colocou de lado há muito tempo, mesmo se você tem alguém ou você não tem alguém, não se coloque de lado. Não esqueça você, não esqueça os seus sonhos, não esqueça os seus objetivos, porque você pode trazer essa pessoa com você, ou então os seus caminhos irem de diferente, mas saiba que você não vai morrer por isso, saiba que a sua vida, se você está do lado de uma pessoa que não apoia ou que não te respeita ou que não enxerga você, porque por muito tempo eu me sentia cega em um relacionamento que não era vista, você vai conseguir ir para o objetivo que você quer. E saiba que chegar nesse lugar é muito bom. Então eu separei em 4 temas. O primeiro que eu separei é trabalho, porque eu gosto muito de trabalhar. Bom, do meu trabalho de nutrição, eu pretendo entregar o planejamento sempre no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, que às vezes eu demoro um pouco, mas por demanda mesmo, não é nem por preguiça ou procrastinação, não. É por demanda mesmo. Eu quero estudar pelo menos 2 vezes na semana, sentar e estudar sobre nutrição, sobre o que está atualizado, o que não está, ter uma roda de mulheres ou então trocar com outras profissionais, ir a mais cursos sobre nutrição, a simpósios sobre nutrição, a fazer coisas mais relacionadas ao meu trabalho. Melhorar o meu atendimento, porque eu sou aquariana. O aquariano, quando ele vê que tá tudo muito igual, tudo muito monótono, a gente fica assim, que saco, quero fazer diferente. Então, eu quero fazer que a minha consulta seja melhor. Então, eu quero levar cards para explicar como, se o paciente tem uma doença, uma patologia, se ele tem diabetes. Eu quero levar um card explicando o que o diabetes faz no corpo desse paciente e como a alimentação pode melhorar aquela doença. Quero levar alimentos, sabe? Alimentos de biscoito, iogurte, para mostrar para o meu paciente na prática como é que ele vai escolher a tabela nutricional, a qualidade nutricional, a qualidade daquele alimento ou não. Eu quero enriquecer mais o meu atendimento presencial. O meu atendimento online, que é o que eu tenho priorizado nos últimos anos, eu quero fazer esses cards e compartilhar a tela. Então, eu quero trazer mais coisas visíveis para o meu paciente, para que ele entenda como aquela doença, como é a doença que ele tem, por exemplo, ou então se o paciente quer emagrecer, se o paciente quer ganhar massa magra, explicar para ele de uma forma que ele veja. A gente sempre vai entender melhor quando a gente vê. Então, melhorar a minha qualidade no meu atendimento é um ponto que eu já tenho guardado, e eu vou fazer também uma avaliação pré-consulta, e aí na hora que eu for atender esse meu paciente, eu já saber se ele tem alguma patologia e já deixar o material separado para isso. Se você é nutricionista, fica aí a dica para você. Melhore a sua qualidade nutricional de atendimento para que o seu paciente tenha uma experiência única. Normalmente a minha consulta dura entre 45 a 60 minutos, então eu quero melhorar mais. Não necessariamente demorar mais a consulta, mas melhorar a qualidade do meu atendimento para que aquele meu paciente saia entendendo o que é nutrição de verdade. Outra coisa que eu quero fazer é produzir conteúdo para cá, para o YouTube, no mínimo 2 vezes na semana. Se eu conseguir fazer, sei lá, 4 vezes, 5 vezes na semana, tá perfeito. Melhorar, produzir para o TikTok também. E Instagram. Mas Instagram, os vídeos são mais rápidos. Para o TikTok, para cá, para o YouTube, vão ser vídeos mais lentos, um pouco mais detalhados. Por enquanto é isso em relação a trabalho. Crescer mais na internet, melhorar aqui a produção de conteúdo. Eu quero produzir mais do que eu quero consumir. É isso. Trabalho. Agora a gente vai falar sobre saúde. Saúde era uma coisa que eu negligenciei muito no ano passado e que esse ano eu coloquei que eu não vou mais negligenciar, que eu não vou mais sair e beber se eu não tiver com vontade, que eu não vou sair mais para comer, para jantar, porque eu estava fazendo isso
direto. Indo tomar café da manhã, indo para almoçar, saindo para jantar. O meu namorado, ele não é brasileiro, então quando ele vem para cá, eu acabo saindo muito da rotina, porque eu quero ficar com ele. E aí eu vou dormir um pouco mais tarde, aí a gente toma um vinho, e aí a gente sai para jantar, porque ele mora em Nova York. A comida de Nova York não é uma comida boa, não é uma comida de fresca igual a nossa comida. Então ele vem para cá, ele quer comer o Brasil inteiro, porque ele fica emocionado. Quando ele tá aqui, ele quer aproveitar cada segundo. Ele não gosta nem de dormir, e é uma confusão, porque eu adoro dormir e ele não gosta. Mas enfim, é ótimo quando ele tá aqui. Mas eu não vou mais abrir mão de tantas coisas assim, coisas que eu estava fazendo que estava me incomodando. E toda vez que ele vinha para cá, a minha imunidade acabava baixando, e porque eu parava de fazer atividade física, parava de comer as minhas comidas, as minhas frutas, e eu acabava ficando doente, resfriada, gripada, porque eu tenho sinusite. Então, quando a gente não segue o planejamento, a nossa imunidade cai. Você não come tanto micronutriente, macronutriente, não faz atividade física. Atividade física também é um dos requisitos para que a sua imunidade seja boa, seja alta. Então, eu sempre fico doente. E eu falei para ele agora que, acabou, chega, não vou mais fazer isso. Bom, saúde, não descontar as minhas emoções na comida. Então, se eu estiver feliz, eu não vou descontar na comida. Se eu estiver triste, se eu estiver chateada, se eu estiver frustrada, se eu tiver ansiedade, não descontar na comida. E uma coisa que eu fiz é um diário alimentar. Inclusive, se você quiser esse diário alimentar que eu fiz, eu posso te dar de presente. Você anota aqui o seu nome, ou o seu e-mail, ou então me segue no Instagram. Vou deixar o meu arroba do meu Instagram aqui. E aí você me manda um ADM que eu vou te mandar o meu diário alimentar. Por que eu fiz esse diário alimentar? Porque às vezes eu não estava sentindo diferença no meu peso, eu não estava sentindo evolução, mas às vezes eu comia. Aqui no meu condomínio tem um mercadinho, e o mercadinho é 5 minutos do meu apartamento. Então, eu não vou mais descontar, eu vou descontar em outras coisas, que eu ensino, inclusive, para os meus pacientes. Olha só que contraditória é ela, né? Mas eu ensino. Eu ensino meu paciente, se ele estiver com ansiedade, ao invés de ele descontar na comida, ele conversar com uma amiga, ligar para uma amiga, conversar com a mãe, arrumar o armário, fazer coisas que ocupem o tempo. E eu mesmo estava fazendo isso. Enfim, hipocrisia. Bom, diminui o tempo de tela, né? Que isso também atrapalha em relação à saúde. Tomar todos os suplementos. Eu fiz exame de sangue, eu estou com deficiência de ferro, eu estou com deficiência de B12, eu estou com deficiência de vitamina D, e era uma coisa que eu não fiz no ano passado, exame de sangue, nada disso. Então agora eu fiz os exames e tomar os suplementos, ser mais disciplinada em relação ao meu trabalho, à minha vida, e a tomar as medicações e suplementos que eu tenho um pouco de preguiça e eu não gosto de tomar. Mas, enfim, né? Sou adulta, sou uma mulher de 34 anos e independente se eu tenho preguiça ou não, eu tenho que fazer, senão meu corpo vai reclamar. E eu quero um corpo bem saudável, bem forte. Seguir o planejamento, outro ponto importante para mim, seguir o meu planejamento alimentar da minha nutricionista, que sou eu mesma. Eu preciso seguir o meu planejamento alimentar. Então é um ponto importante. Caso você também esteja com dificuldade, começa comigo. Vão ser 90 dias. Nesses 90 dias eu vou estar aqui, eu vou trazer uns feedbacks das coisas que estão dando certo, que não estão. Eu inclusive, já tenho um que eu vou falar no final desse vídeo para que até te ajude também. E não abrir exceções. Eu acabo abrindo muita exceção. Por exemplo, se na minha dieta você tem que comer azeite, eu substituí por outra coisa, por um amendoim, por uma pasta de amendoim. Não, mas eu tenho que comer o que tá no planejamento, que é azeite. Então, não abrir exceções, não fazer concessões ou substituições que não estejam no planejamento alimentar. Então, falamos sobre trabalho e sobre saúde. Agora, a gente vai falar sobre aparência. Eu não sou uma pessoa que sou de passar muita maquiagem, e não necessariamente precisar passar maquiagem, mas cuidar mais da minha aparência.
eu não cuidava muito do meu cabelo, eu não cortava o meu cabelo com frequência. Então esse ano eu quero cuidar mais de mim, da minha aparência, do meu cabelo, da minha pele, do meu rosto, das minhas unhas. Então a unha eu quero fazer uma vez na semana, o cabelo sempre, pelo menos 2 vezes na semana fazer massagem, lavar o cabelo dia sim, dia não, isso eu já fazia antes. Mas usar shampoos, cremes de boa qualidade que eu possa pagar. Não vou pagar R$ 500, mas eu posso pagar 60, 70, 80, R$ 100, dependendo da marca, da qualidade, em um shampoo bom, que não vai danificar o meu cabelo. Então, cuidar mais da minha aparência, passar uma maquiagem básica para ficar em casa. Não ficar em casa com uma roupa feia, colocar uma roupa bonitinha, uma roupinha novinha. Não preciso ficar, né, como se fosse para uma festa de 15 anos, mas estar apresentável, né, e fazer a minha unha, que é uma coisa que eu não tenho muito costume. Então, pelo menos uma vez na semana fazer a minha unha, ou eu mesma, ou ir no salão, mas tá sempre com a unha apresentável. Essa unha não tá apresentável. Eu vou fazer, eu prometo que o próximo vídeo eu vou estar com a unha feita. Pronto, então pronto. Então falamos sobre trabalho, sobre saúde, sobre aparência, que nesses 90 dias eu vou tentar praticar todos os dias no máximo, ou então no máximo 2. Não pular de 2 dias. Então, por exemplo, dentre desses 2 dias, não deixar de ir à academia. Não ficar 2 dias sem ir à academia. Só se eu ficar muito doente, eu estiver quase no leito da minha morte. Mas fora isso, não pular a academia. Não ficar 2 dias sem fazer as coisas. Porque isso, quanto menos a gente faz, menos a gente quer fazer, menos o nosso corpo quer fazer. Então, cuidar mais disso, não abrir exceções ou ficar muito tempo sem fazer as coisas que eu quero fazer para minha vida. Bom, pessoal, então falamos sobre trabalho, sobre aparência, sobre saúde e agora sobre pessoal, que foram os 4 temas, os 4 tópicos que eu separei para fazer. Pessoal, são coisas minhas, da minha vida pessoal, que eu quero melhorar e que eu tenho vontade de melhorar e que eu vou colocar em prática, nem que seja pela força do inimigo, porque amor próprio não é, né? Eu não tava com amor próprio no ano passado, sinceramente, não tinha não. Agora eu tenho. Não, no ano passado não, nos outros anos também. Pelo amor de Deus, gente, eu passei por muita coisa, sinceramente. Eu olho assim pra trás, um dia eu ainda vou contar as coisas que aconteceram comigo. Mas eu não quero mais ficar olhando pra trás. É isso. Esse vídeo não é pra olhar pra trás. Esse vídeo é pra olhar pra frente. E que você esteja vendo esse vídeo, que você também olhe para frente. Não olhe pra trás, não olhe as pessoas que ficaram pra trás. Não olhe as coisas que você fez, ou que você deixou de fazer, né? Porque às vezes a gente se sente, pô, eu poderia ter feito isso. Se estão falando que eu fiz isso, eu não poderia ter feito? Só de raiva. Mas aí a gente não fez. Então, que você faça mais, que você pare de olhar para trás e olhe para frente. Então, olhar para frente com o meu pessoal. Eu quero ler mais. Ano passado eu só li 2 livros. Foram livros longos, mas eu só li 2 livros. Esse ano eu quero ler um livro por mês. Eu já li 2, hoje eu comecei o meu 3º livro. O meu 3º livro foi uma amiga que me indicou, que se chama O Poder do Agora. Pelo tema, pela introdução, eu já gostei. Antes de dormir eu vou ler mais 30 minutos. E até o final do mês eu pretendo terminar de ler esse livro. E no mês que vem. Mas o primeiro livro que eu li foi Os Segredos da Mente Milionária. O segundo livro que eu li foi A Hora da Estrela. E o 3º livro que eu tô lendo é o Poder do Agora. Do mês que vem eu ainda não sei, mas eu gostei muito e eu gosto muito de cuidar do meu lado espiritual, da minha vida pessoal, da minha vida espiritual. Todos os dias, 3 vezes ao dia eu oro, eu converso com Deus, eu falo com Deus. Eu entendi que Deus, ele realmente está dentro da gente, dentro dos nossos sentimentos, que Deus fala com a gente, sim. Então, quanto mais a gente cuida do nosso espiritual, mais a gente se sente bem, mais leve, mais a gente se sente mais com a gente mesma. Então, cuide, ore, converse com Deus, se você acredita, né? Eu acredito. Bom, então, do pessoal, ler um livro por mês, ser mais confiante em mim. E isso era uma coisa que eu tinha muitas crenças
desde quando eu era muito novinha, muito criança, porque eu sempre fui uma menina um pouco mais lenta, mas não necessariamente burra, não necessariamente não inteligente. E as minhas amigas, que hoje a gente já não é mais amiga, me chamavam, você é burra. Nossa, o menino falou isso, uma coisa, você entendeu 2 minutos depois. Mas eu entendi. Então pode ser que antes, que eu era um pouco mais lenta, mas eu não sou burra, eu não era burra. Por que eu não era burra? Porque eu consegui terminar a minha escola, eu sempre consegui ir atrás dos meus objetivos, eu sempre consegui me falar muito bem, me expressar muito bem, eu sempre consegui aprender, e eu sempre peguei as coisas com muita facilidade. E eu sei ensinar também as coisas com facilidade. Então, por muito tempo, eu acreditei que eu fosse burra, porque as pessoas falavam isso de mim. Aí uma amiguinha fala, aí a outra fala, e aí todo mundo falando, o seu ciclo ali de amigas, você acaba acreditando. Mas fazendo terapia eu entendi que eu não era burra, eu só tinha o meu tempo. E o meu tempo é diferente do tempo de qualquer outra pessoa, porque cada um tem o seu tempo. Então, confiar mais em mim, confiar mais na Andressa que quer crescer cada vez mais. Então, esse é um objetivo também. E aí, então, o que fazer como confiar mais em mim? Postar mais vídeos, falar sobre o meu trabalho, falar sobre nutrição, falar sobre as minhas experiências, trazer experiências que eu tive que eu consegui superar e ajudar outras mulheres também que estão passando por esse momento. É isso. Não me travar ou não sentir medo de nada. Também faz parte desse pessoal, porque ano passado eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo das coisas não dar certo, eu fiquei com medo do meu trabalho não vingar, eu fiquei com medo de fazer muitas coisas. Mas se eu tivesse colocado esse meu medo na gaveta e tivesse começado, talvez eu estaria em outro momento. Mas, como eu disse, não vamos olhar para trás, vamos olhar para frente. Então, daqui para frente, não confiar mais em mim e não deixar o medo me vencer. Ser um pouco mais disciplinada, né? Então, eu gosto muito de dormir. E como eu estava com deficiência de ferro, agora eu entendo. Porque eu sentia tanto sono, eu sentia muito sono. Então, eu dormia 8 horas 8 horas da noite para manhã. E de tarde eu também dormia, mas isso é deficiência. Aí eu fiz exame e vi que eu tava com deficiência, então já tô tomando meus suplementos e já tô até me sentindo melhor. Então, ser mais disciplinada em relação a isso, em relação a mim, ao meu trabalho, e melhorar no meu inglês. Preciso melhorar no meu inglês porque eu tenho objetivos também e eu vou trazer para vocês mais para frente o meu objetivo e quem sabe isso possa abrir os seus pensamentos, o seu negócio para você também. Porque a gente começa a se inspirar, e aí a gente se inspirando, a gente fazendo, a gente colocando a cara a tapa, a criatividade vem, o insight vem. Cara, eu posso fazer isso. Por que eu não pensei nisso antes? Porque você não se colocou para isso. Então, melhorar o meu inglês porque eu tenho objetivos nisso. Eu não tenho dificuldade de falar, não tenho vergonha de errar. Mas eu preciso melhorar, assim, porque tem coisas que eu converso com meu namorado que eu não entendo nada. Eu falei assim, eu não entendi. Por enquanto é isso. Hoje é segunda-feira, dia 15/3. Eu vou contar os 90 dias a partir de hoje. Já postei no TikTok, já postei no Instagram. Mais tarde eu vou postar no Instagram também. Eu quero ser mais ativa em rede social. Se eu tenho um objetivo, eu tenho que ir atrás do meu objetivo. Eu não tenho que esperar nada, porque nada vai cair do céu. Então, se eu quero ir, se você também quer alguma coisa da sua vida, vá atrás. Vá atrás porque o universo, ele escuta a gente. Ele ajuda a gente. O universo nada mais é Deus. O que a gente acredita, o que a gente quer. Então, mentaliza todos os dias o que você quer e vai atrás todos os dias do objetivo que você quer. Porque se você sente no seu coração aquilo,
Porque tem alguma coisa esperando você. Mas essa coisa vai te esperar você caminhando, não você sentado. E se você gostou desse vídeo, me segue. Se você quer acompanhar, me segue. Se você também quer colocar um propósito na sua vida, me segue, para irmos juntas com isso. Na quarta-feira eu vou tentar trazer vídeo pra cá, mas a minha ideia é postar vídeo terça, quinta e sábado. 3 vezes na semana. Vamos ver se vai dar. Eu espero que sim. Um beijo. Até a próxima.